A história do Rio de Janeiro é marcada por uma complexa teia de corrupção, violência e resistência. No coração desta narrativa, encontramos a figura de Nadinho, um homem cuja coragem e audácia o colocaram em uma posição única, o delator da milícia mais poderosa da cidade. Essa história não é apenas sobre traição, mas sobre a luta por justiça em um ambiente onde o medo e a opressão prevalecem. NADAONH, o homem que delatou a milícia mais poderosa do Rio de Janeiro. O seu papel neste contexto é emblemático, pois Nadinho não apenas desvendou os segredos de uma organização criminosa, mas também se tornou um símbolo de esperança para muitos que se sentem oprimidos. Nadinho, um homem comum que cresceu em uma das áreas mais afetadas pela violência da milícia, sempre teve um entendimento profundo da dinâmica do poder nas favelas. Desde jovem, ele testemunhou a ascensão da milícia, que começou como uma promessa de proteção e rapidamente se transformou em um regime de terror. A milícia, composta por ex-policiais e agentes de segurança, conquistou um controle quase absoluto sobre diversas comunidades, extorquindo moradores e impondo suas regras de forma brutal. O medo de represálias era palpável, e poucos ousavam desafiar sua autoridade. Contudo, a vida de Nadinho mudou quando ele perdeu um ente querido para a violência da milícia. Esse evento trágico se tornou um divisor de águas. Em vez de se deixar consumir pelo desespero, ele decidiu que era hora de agir. A coragem de Nadinho em querer expor a verdade o fez entrar em contato com autoridades, iniciando um processo delicado e perigoso. A sua decisão de delatar a milícia não foi simples, pois ele sabia que isso poderia colocar não apenas a sua vida em risco, mas também a de sua família. Denunciar uma milícia poderosa não é apenas um ato de coragem, mas uma verdadeira batalha contra um sistema que opera nas sombras. Nadinho enfrentou uma série de desafios e ameaças ao longo de sua jornada. As retaliações da milícia são implacáveis, e cada passo que ele dava em direção à justiça era acompanhado por uma constante sombra de medo. No entanto, Nadinho não estava sozinho. Ele encontrou apoio em grupos de direitos humanos e em organizações que lutam contra a corrupção, que se tornaram aliados fundamentais em sua busca por justiça. Um dos aspectos mais impressionantes da história de Nadinho é a sua resiliência. Ele não apenas continuou a relatar atividades criminosas, mas também se tornou uma voz para aqueles que não podiam se manifestar. Sua coragem inspirou outros a se juntarem à luta contra a opressão, criando uma rede de resistência que se espalhou por várias comunidades. Nadinho provou que, mesmo em face do medo, a verdade e a justiça podem prevalecer. A delação de Nadinho teve um impacto significativo não apenas na milícia, mas também na comunidade como um todo. A operação resultante levou à prisão de vários membros da milícia e à desarticulação de algumas de suas operações. A notícia da coragem de Nadinho se espalhou, alimentando um novo senso de esperança entre os moradores. As comunidades começaram a se unir, desafiando o controle da milícia e exigindo uma vida livre de medo e violência. Além disso, a história de Nadinho ressoou na mídia, tornando-se um símbolo de resistência e coragem. Sua narrativa inspirou programas de conscientização, incentivando outras vítimas da violência a denunciarem abusos e a buscarem apoio. Essa mudança de mentalidade é crucial em um contexto onde o silêncio e o medo costumam dominar. A transformação que se iniciou na comunidade é um testemunho do poder da voz individual e da capacidade de um único ato de coragem gerar um movimento coletivo. Hoje, Nadinho é lembrado não apenas como o homem que delatou a milícia mais poderosa do Rio de Janeiro, mas como um ícone de esperança e mudança. Sua história é um lembrete poderoso de que, mesmo em meio à escuridão, a coragem de um indivíduo pode acender a luz da justiça. Ele desafiou o status quo e, ao fazê-lo, abriu caminho para um futuro onde a violência e a opressão não têm mais lugar. O legado de Nadinho continua a inspirar muitos a lutar por seus direitos e a se recusar a viver sob o domínio do medo. O seu ato de bravura não deve ser esquecido. Pelo contrário, deve ser celebrado como um marco na luta por um Rio de Janeiro mais justo e igualitário. A delação de Nadinho, que revelou os segredos e as operações da milícia mais poderosa do Rio de Janeiro, teve repercussões legais significativas e profundas.
Essa ação corajosa não apenas expôs a estrutura criminosa que dominava várias comunidades, mas também desencadeou uma série de investigações e operações policiais que mudaram o cenário de combate ao crime organizado na cidade. As consequências legais para a milícia foram abrangentes e impactaram tanto a liderança da organização quanto suas atividades operacionais. Uma das principais consequências da delação de Nadinho foi a desarticulação da estrutura organizacional da milícia. As informações fornecidas por ele permitiram que as autoridades identificassem e prendessem vários membros de alto escalão, incluindo líderes e operadores-chave. Essas prisões não apenas desestabilizaram a milícia, mas também enviaram uma mensagem clara de que ações criminosas teriam consequências. A perda de líderes influentes dificultou a coordenação e a execução de atividades ilícitas, levando a uma diminuição temporária da violência e da extorsão em algumas áreas afetadas. Além disso, a delação de Nadinho abriu portas para investigações mais amplas sobre a corrupção dentro das forças de segurança. A relação entre a milícia e certos membros da polícia foi exposta, resultando em uma série de processos e investigações contra policiais envolvidos em práticas corruptas. Ao expor essa conexão, Nadinho não apenas fortaleceu o caso contra a milícia, mas também iniciou um processo de limpeza interna nas instituições de segurança pública, algo que muitos consideravam necessário há anos. Com as informações obtidas a partir da delação de Nadinho, as autoridades intensificaram as operações policiais nas áreas controladas pela milícia. Essas ações foram apoiadas por estratégias de inteligência que visavam não apenas prender os criminosos, mas também desmantelar as redes de apoio que sustentavam a milícia. A resposta da organização criminosa foi imediata, resultando em um aumento das hostilidades e da violência nas comunidades onde operavam, à medida que tentavam recuperar o controle e intimidar os moradores. As operações policiais se tornaram mais frequentes e, em muitos casos, violentas. A resposta da milícia incluiu represálias contra aqueles que eram vistos como traidores, levando a um clima de medo e incerteza nas comunidades. No entanto, a determinação das forças policiais, combinada com o apoio das comunidades, começou a mudar a dinâmica do poder. A coragem de Nadinho inspirou muitos a se manifestarem, resultando em uma resistência coletiva, que começou a desafiar a milícia de maneira mais estruturada. A delação de Nadinho também teve um impacto significativo na percepção pública sobre a luta contra a milícia e o crime organizado no Rio de Janeiro. As autoridades ganharam um impulso renovado em sua credibilidade, uma vez que a delação levou a ações concretas e a resultados visíveis. A confiança da comunidade na polícia começou a ser restaurada, à medida que mais pessoas começaram a se sentir seguras para denunciar abusos e colaborar com as investigações. Além disso, a exposição da milícia trouxe à tona discussões mais amplas sobre justiça social, direitos humanos e a necessidade de reformar as instituições de segurança. Nadinho se tornou uma figura emblemática nessa luta, representando aqueles que se atrevem a desafiar o sistema e a buscar justiça em um ambiente adverso. Sua história foi amplamente divulgada na mídia, gerando apoio e solidariedade, o que, por sua vez, pressionou as autoridades a manterem o foco na erradicação do crime organizado e na proteção dos direitos dos cidadãos. As consequências legais da delação de Nadinho foram profundas e multifacetadas. Sua coragem não apenas levou à prisão de membros da milícia, mas também estimulou uma onda de resistência nas comunidades e uma reavaliação das práticas policiais. O impacto de suas ações continua a reverberar, servindo como um poderoso lembrete de que a luta contra a criminalidade e a opressão é uma jornada contínua. A história de Nadinho é um testemunho da força do espírito humano e da importância da coragem individual em busca de justiça. Ao desafiar uma das organizações criminosas mais poderosas do Rio de Janeiro, ele não apenas transformou sua própria vida, mas também influenciou o futuro de muitos outros, demonstrando que a verdade e a justiça podem triunfar sobre o medo e a opressão. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também
Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. A delação de Nadinho, que expôs a milícia mais poderosa do Rio de Janeiro, desencadeou uma onda de reações complexas e variadas na comunidade. Essas reações refletiram não apenas o alívio e a esperança de muitos moradores, mas também o medo e a incerteza que surgiram em um contexto de violência e repressão. A coragem de Nadinho em denunciar a milícia se tornou um catalisador para mudanças significativas, alterando a dinâmica entre a população e as forças que antes controlavam suas vidas. Uma das reações mais imediatas e impactantes na comunidade foi a renovação da esperança. Muitos moradores, que anteriormente se sentiam paralisados pelo medo da milícia, começaram a ver a possibilidade de um futuro diferente. A delação de Nadinho não só expôs a brutalidade da organização criminosa, mas também iluminou um caminho para a resistência. Grupos de moradores começaram a se unir, formando redes de apoio e proteção. As reuniões comunitárias tornaram-se mais frequentes, onde os moradores discutiam estratégias para se proteger e fortalecer seus laços. Essa mobilização também se traduziu em ações concretas. A comunidade passou a se organizar em torno de iniciativas de segurança, criando fóruns onde as pessoas podiam compartilhar informações sobre atividades suspeitas e colaborar com a polícia de maneira mais segura. O sentimento de coletividade e solidariedade cresceu, e muitos começaram a perceber que sua voz tinha poder. A história de Nadinho inspirou outros a se manifestarem contra a opressão, resultando em uma espécie de movimento popular que desafiava a milícia e suas práticas abusivas. Entretanto, nem todas as reações foram positivas. O medo das retaliações da milícia pairava como uma sombra sobre a comunidade. Para muitos, a coragem de Nadinho era admirável, mas também gerava preocupações sobre as possíveis consequências que poderiam advir da sua delação. A milícia, conhecida por sua brutalidade, não hesitaria em retaliar contra aqueles que fossem vistos como traidores. Essa realidade criou um clima de ambiguidade emocional, onde a esperança convivia lado a lado com o receio. Muitos moradores, mesmo que desejassem apoiar Nadinho e a luta contra a milícia, hesitaram em se envolver abertamente. O medo de represálias era real e palpável, levando a uma divisão entre aqueles que se sentiam seguros para agir e aqueles que optaram por permanecer em silêncio. Essa situação ilustra a complexidade da luta contra o crime organizado, onde a coragem de alguns pode ser ofuscada pelo medo que permeia a vida cotidiana de muitos. As reações da comunidade também foram amplificadas pela cobertura da mídia. A história de Nadinho ganhou destaque em diversos veículos de comunicação, trazendo à tona a questão da violência da milícia e suas consequências para as comunidades cariocas. Essa visibilidade ajudou a mobilizar a opinião pública, gerando discussões mais amplas sobre a necessidade de uma resposta eficaz ao crime organizado e a importância de proteger aqueles que se atrevem a falar a verdade. Além disso, a atenção da mídia trouxe recursos e apoio a organizações de direitos humanos que atuam nas comunidades. Com o aumento da conscientização sobre a situação, diversas iniciativas começaram a emergir, focadas em fornecer apoio psicológico, legal e social para os moradores que se sentiam ameaçados. A delação de Nadinho não apenas expôs a milícia, mas também catalisou um movimento mais amplo em direção à justiça e à reforma social. As reações da comunidade após a delação de Nadinho ilustram a complexidade da luta contra a opressão e a violência. Embora muitos tenham encontrado esperança e coragem para se mobilizar, o medo e a incerteza ainda permanecem como forças poderosas. A história de Nadinho serve como um divisor de águas, mostrando que a coragem individual pode inspirar mudanças coletivas, mesmo em condições adversas. O legado de Nadinho é palpável na transformação que começou a ocorrer nas comunidades afetadas pela milícia. Sua ação não apenas desafiou o status quo, mas também acendeu uma chama de resistência que continua a arder. A luta pela justiça e pela verdade é uma jornada contínua, e a história de Nadinho ficará gravada como um símbolo de que, mesmo diante do medo, a esperança e a solidariedade podem prevalecer.
A delação de Nadinho não apenas expôs a brutalidade da milícia que dominava o Rio de Janeiro, mas também desencadeou uma série de iniciativas de apoio comunitário que buscavam fortalecer a resistência contra a violência e a opressão. A coragem de Nadinho em se manifestar inspirou muitos moradores a se unirem, criando um ambiente propício para a formação de redes de solidariedade e suporte. Essas iniciativas não apenas visavam proporcionar segurança, mas também promover a recuperação social e emocional das comunidades afetadas. Uma das primeiras iniciativas que emergiu após a delação foi a formação de grupos de apoio. Esses grupos foram criados por moradores que desejavam oferecer um espaço seguro para discutir suas experiências e preocupações. Nas reuniões, os participantes podiam compartilhar relatos de ameaças, abusos e inseguranças, ao mesmo tempo em que se apoiavam mutuamente em um ambiente de confiança. Esses encontros se tornaram uma plataforma para fortalecer laços comunitários, promovendo a ideia de que a união era fundamental para enfrentar a tirania da milícia. Além disso, as redes de solidariedade começaram a se expandir para incluir diferentes setores da sociedade civil, como organizações não governamentais, grupos de direitos humanos e ativistas locais. Juntos, eles criaram campanhas de conscientização e mobilização, promovendo a importância de denunciar a violência e apoiar aqueles que, como Nadinho, se atreveram a desafiar o crime organizado. Essas iniciativas não apenas empoderaram a comunidade, mas também trouxeram à tona a necessidade de proteção e amparo para os denunciantes. Outra resposta significativa à delação de Nadinho foi a implementação de programas de capacitação e educação nas comunidades. Reconhecendo que a educação é uma ferramenta poderosa para a transformação social, diversas organizações não governamental e grupos comunitários passaram a oferecer cursos e oficinas sobre direitos civis, segurança pública e formas de resistência pacífica. Esses programas não apenas informaram os moradores sobre seus direitos, mas também os equiparam com habilidades práticas para enfrentar a violência e a opressão. Esses cursos abordaram temas como a importância da denúncia, os mecanismos legais de proteção e a promoção da cidadania ativa. Ao empoderar os moradores com conhecimento e recursos, as iniciativas de capacitação ajudaram a criar uma base mais sólida para a resistência comunitária. O engajamento em atividades educativas também fomentou um senso de pertencimento e responsabilidade, encorajando os participantes a se tornarem agentes de mudança em suas próprias comunidades. Além das iniciativas de apoio e capacitação, surgiu uma demanda crescente por apoio psicológico e assistência social. Muitas pessoas que vivenciaram a violência e a opressão da milícia precisavam de ajuda para lidar com o trauma e a ansiedade resultantes dessa experiência. Em resposta, psicólogos e assistentes sociais começaram a oferecer serviços gratuitos nas comunidades, criando espaços onde os moradores podiam buscar apoio emocional, sem medo de represálias. Essas iniciativas de apoio psicológico desempenharam um papel crucial na recuperação da saúde mental dos moradores, permitindo que eles processassem suas experiências e encontrassem formas de seguir em frente. Além disso, a assistência social foi fundamental para ajudar aqueles que perderam suas fontes de renda devido à violência ou à repressão da milícia. Programas de auxílio emergencial e suporte a pequenos negócios foram implementados, visando restaurar a dignidade e a autossuficiência da comunidade. As iniciativas de apoio que surgiram na comunidade após a delação de Nadinho representam um passo significativo em direção à construção de um futuro mais seguro e justo. A coragem de Nadinho não apenas inspirou a resistência contra a milícia, mas também fomentou um ambiente de solidariedade e empoderamento. Através de grupos de apoio, programas de capacitação e serviços de assistência, a comunidade começou a se reerguer, mostrando que, mesmo diante da adversidade, a união e a esperança podem prevalecer. Essas ações coletivas não apenas desafiam a violência da milícia, mas também promovem uma reconstrução social que visa a justiça, a dignidade e a paz. O legado de Nadinho continua a impactar positivamente as vidas de muitos, provando que a luta contra a opressão é uma jornada que pode ser trilhada com coragem e determinação.
Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!